As relações entre Israel e Turquia, elas se deterioram dia após dia. Isso não é de hoje, vem desde os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023. Lembrando que menos de 2 semanas depois dos ataques do Hamas, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse publicamente no parlamento turco que não considerava o Hamas um grupo terrorista, mas um grupo de guerrilheiros pela liberdade. Depois disso, houve uma série também de medidas da Turquia, por exemplo, quando Israel eliminou Ismail Haniyeh, líder do Hamas, que estava em visita ao Irã. A representação diplomática, a embaixada da Turquia em Tel Aviv, ela chegou a colocar a bandeira meio mastro como homenagem, em sinal de luto ao líder terrorista do Hamas morto por Israel. Esse é um contexto muito amplo. O ministro do interior da Turquia se referiu a Jerusalém como se tivesse de ser libertada, disse que sonha com o momento em que Jerusalém será novamente da Turquia. Ele faz uma menção aos 400 anos de domínio de Jerusalém pelo Império Otomano. E aí, por fim, o ministro das Relações Exteriores faz essa declaração de que Israel é um fardo para toda a humanidade. Esse é o grande contexto em torno dessas relações deterioradas entre Israel e Turquia. Eu conversei com Zoe Levovnik, que é uma especialista no assunto do Instituto Alma aqui de Israel, um instituto dedicado, inclusive, a estudar as questões da fronteira norte de Israel. Ela me disse que não acredita que haverá um enfrentamento militar entre Israel e Turquia, apesar de a Turquia ter dito, inclusive, que considera Israel uma ameaça à Turquia. Mas ela disse que isso não deve acontecer num primeiro momento, não descarta que isso venha a acontecer no futuro e considera que todo esse contexto de declarações muito violentas da Turquia em relação a Israel seja uma forma da Turquia se posicionar no Oriente Médio e tentar até conseguir obter essa popularidade maior com o mundo muçulmano. O fato é que a Turquia tem feito essas declarações. Isso não está num contexto, como se diz, espontâneo. Isso sim, parece que foram declarações muito pensadas pelas lideranças da Turquia em busca desse objetivo mais amplo nas relações internacionais e aqui no Oriente Médio. E essas relações elas tendem a se agravar ainda num futuro próximo. Mas ainda há relações diplomáticas entre os dois países, tanto que a Turquia ainda mantém uma relação, uma embaixada aqui em Israel, em Tel Aviv. O ex-primeiro-ministro Naftali Bennett chegou a declarar que nos próximos 20 anos a Turquia deverá inclusive ocupar o espaço do Irã como a principal ameaça a Israel entre estados nacionais, e é nesse contexto também que é preciso examinar essas relações futuras entre Turquia e Israel, que estão a se deteriorar, e não há sinais de que essas relações elas vão se reabilitar no futuro próximo. Elas tendem a se agravar e a Turquia hoje, evidentemente, um dos principais países que estão aliados ao projeto do próprio Irã, e também dos chamados proxies contra Israel, o caso do Hezbollah, por exemplo, o caso do Hamas na faixa de Gaza. O próprio presidente, como eu disse, já declarou que não considera sequer o Hamas um grupo terrorista. O que chama a atenção é esse papel fundamental. A Turquia é um país muito importante e membro da OTAN, Aliança Militar Ocidental, Aliança do Atlântico Norte. Então, fica esse registro por aqui de que Israel também considera a Turquia como uma ameaça de médio prazo, digamos assim.